Olá, boa tarde. Hoje, dia 2 de novembro de 2022, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para fazermos uma análise na Bíblia sobre o tema mais difícil, o tema que mais incomoda o ser humano, que é a morte. Vejamos o que diz a Bíblia, o que diz o livro da verdade, o que diz o livro que foi inspirado pelo próprio Deus, nosso Criador. Vamos lá? Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, eles dizem assim, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz, e deles sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, meus irmãos, é importante que nós saibamos, que nós estejamos em busca da verdade sobre as nossas vidas, o que vai acontecer com a nossa vida. É importante saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós iremos, não é mesmo? Nesse dia de hoje, muitos irmãos estão indo para o cemitério para fazer a visita aos túmulos dos entes queridos. É evidente que todos nós sofremos e muito por um ente querido, né? Que quando a gente perde um ente querido para a morte. Então nós sofremos bastante, né? Eu também sofri muito quando meu pai e minha mãe faleceram. Sinto a falta deles até hoje. Mas nós precisamos ter esperança em Deus, porque a palavra do Senhor nos traz esperança. Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para vivermos com Ele a vida eterna, uma vida em abundância do lado do nosso Senhor Jesus. As pessoas, quando elas morrem, elas estão dormindo um sono profundo. Elas estão num estado de inconsciência total, não é? Até a volta de Jesus Cristo. Aqueles que confiaram no Senhor, elas estarão dormindo até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele vai chamar um por um e vai subir aos céus com Ele. Aqueles que confiaram, aqueles que se dispuseram a ouvir a voz de Deus, aqueles que tiveram ouvidos para ouvir, aqueles que se prontificaram a atender os pedidos, a atender a vontade do nosso Senhor Deus. Então, para isso, é necessário que a gente estude a palavra dele, irmãos. É necessário. Veja o que ele diz também em João capítulo 11 e versículo 11. E ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Veja bem, o próprio Jesus Cristo falando conosco, perguntando para nós se nós cremos nele. E se nós tivermos essa confiança no Senhor Jesus, confiança, nos entregarmos no amor, ao amor de Jesus Cristo, que ele teve na cruz ali por nós, morreu para pagar pelos nossos pecados. O pecado, a morte, ela é o salário do pecado. É o salário de quê? Do pecado que todos nós cometemos aqui na terra. Mas Jesus disse para nós, conforme está escrito aqui em João 11:11, ele é a ressurreição e a vida. Ele vai nos levar com ele, né? E ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vejamos bem, lá em Eclesiastes, capítulo 9, no versículos 5 e 6, eles dizem assim para nós, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento.
Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. O que quer dizer? Quando a gente morre, a gente não fica vagando por aí. A nossa alma não fica vagando ali, lá ou acolá. Muitas pessoas confiam, acreditam no que falam. Muitas pessoas acreditam em ideologias e filosofias, né, que foram elaboradas por seres humanos aqui na Terra. Mas essas filosofias e essas ideologias que dizem que a nossa alma não morre, que a nossa alma vai para ali, vai para lá, ou que ela encarna em alguém, isso veio de Satanás, literalmente, porque é mentira, porque a nossa alma, ela morre, a nossa alma morre. Então, o nosso corpo, ele morre, nossa alma, nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Então, se a nossa alma morre, obviamente o corpo morre junto. E nós ficamos no pó aguardando a vinda de Cristo, para quem confiou no Senhor. Vejamos onde que está escrito, né, sobre essa mentira, né, que surgiu. Essa mentira, ela surgiu desde o jardim do Éden. Em que momento? Vamos analisarmos aqui, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em capítulo 3 de Gênesis e versículo 2, que diz assim, o 2 até o 4, que dizem assim: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, essa é a verdade, que a nossa alma morre. Aí, Satanás, através da serpente que estava falando ao ouvido de Eva, ela disse: é certo que vocês não morrerão. Então, partindo dessa afirmação de Satanás, é que no decorrer dos tempos e até hoje foram desenvolvidas essas filosofias, essas falsas doutrinas de que a nossa alma não morre, de que nós não morremos. E morre sim. Se Deus falou, Ele promete e Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então é necessário que nós cristãos, se somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos de acreditar, confiar, depositar nossa confiança no que Jesus Cristo disse. E Ele deixou por escrito para nós, né? E feliz, né, somos bem-aventurados aqueles que têm ouvidos para ouvir, né, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, e que possamos ler e confiar nas profecias deixadas pelo nosso Senhor. Amém? Então, vejamos bem, nós não podemos, irmãos, confiar, entregar, né, o futuro, o nosso futuro, a nossa eternidade nas mãos daqueles que falam, e sim nas mãos de Jesus, porque Ele deu a vida por nós, para que tenhamos vida em abundância. Os mortos estão em estado de inconsciência, conforme eu acabei de ler aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Aquele que morre, ele fica em estado de inconsciência. Não sabem de nada, não vão a lugar nenhum e nem falam com os vivos. O corpo vai para a sepultura e lá ele fica aguardando, inconscientemente, totalmente inconsciente, até a ressurreição, quando Jesus chegar e chamar. Amém? Essa é a verdade, que nós precisamos de confiar, depositar nossa confiança na verdade em que Jesus nos ensina. E aqueles que morreram na esperança de Jesus, eles serão chamados, serão ressuscitados por Jesus Cristo, quando Jesus chegar. E aqueles que não confiaram, que não depositaram confiança em Deus, que não quiseram dar ouvidos à voz de Deus, que não depositaram a confiança no Senhor, eles ainda aguardarão mais 1000 anos para ressuscitarem. 1000 anos a partir do momento que Jesus chegar aqui na terra e levantarem os mortos que confiaram nele.
que estão nas sepulturas. Daí a 1000 anos, os que não confiaram no Senhor, eles ressuscitarão. Sabe para quê, meus irmãos? Para passarem pelos julgamentos e serem condenados e serem jogados no lago do fogo do inferno. Eles vão morrer 2 vezes. Vão morrer aqui na terra e depois morrerão, vão ser ressuscitados para passarem pelo julgamento e serão mortos quando forem jogados no lago do fogo, do fogo do inferno. Assim como diz aqui, onde é que está escrito isso? Capítulo 20 de Apocalipse. Por favor, abra sua Bíblia, vamos analisar. Lá no capítulo 20, do versículo 14 e no versículo 15. Nesses 2 versículos eles dizem assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Então, irmãos, vejamos toda a verdade de Deus, tudo que nós precisamos saber, conhecer sobre a verdade, está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos crer e viver nessa esperança. Aqueles que se prepararam vão ser levados por Jesus, mas aqueles que infelizmente não confiaram no Senhor vão esperar 1000 anos para depois serem ressuscitados e passarem pela segunda morte. Espero que você tenha uma boa reflexão, irmã. Deus nunca planejou para teus filhos a morte eterna. Jesus, quando ressuscitou, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Confiamos em nosso Senhor e tenhamos a esperança nele, no dia que o Senhor virá para nos buscar. Amém? Fiquem na paz de Deus, todos vocês. Amém.